Olá, eu sou Ive, nutricionista, e esse é o meu canal Bate-Papo sobre nutrição, alimentação, saúde e as delícias da minha cozinha. Se você gosta desse assunto, aproveita, já aperta aí o sininho para se inscrever no meu canal para você receber todas as atualizações, porque toda hora, todos os dias eu estou subindo alguma coisa, algum vídeo novo. E aproveita e dá um like que você vai ajudar muito mais gente a se informar sobre todo esse assunto de alimentação e nutrição. Eu costumo trazer aqui algumas ideias do que eu faço e oriento os meus pacientes nas minhas consultas. Então, nesse vídeo, eu estou te trazendo 5 benefícios do pão de fermentação natural. Então, vamos entender primeiro o que é o pão de fermentação natural. O que é o fermento natural? Fermento natural, aliás, eu já te falei sobre isso e já contei num outro vídeo, dá uma olhada aqui, que eu tô te dando a sugestão para você assistir. Eu já te contei num outro vídeo por que eu não compro pão industrializado e só faço o meu pão em casa. Então, vamos relembrar o que é pão de fermentação natural. O que é o fermento natural? Fermento natural é a mistura de água e farinha, que contém uma cultura de bactérias acidoláticas e de leveduras. Na verdade, são mais de 50 espécies de lactobacilos nessa cultura aí do fermento natural. A maioria são lactobacilos e tem um pouco de leveduras também. O fermento natural é chamado de levain, de surdu, de massa madre, né? Então tem vários nomes aí. E essa composição desse microbioma no nosso fermento natural depende de um monte de coisa. Depende do microbioma da farinha dos cereais, o qual foi feita a farinha que a gente vai usar, né? Do ambiente, da umidade, da temperatura, do oxigênio e da própria manipulação. Quando nos referimos a um pão de fermentação natural, significa que ele foi feito só e somente só com o fermento natural, com a massa madre, com o levain, com o surdu, né? Significa que é este pão. Mas, na verdade, aqui no Brasil não existe uma legislação. O que existe de legislação é na Espanha e na França, onde é permitido usar em até 0,2% da quantidade de farinha em fermento biológico seco ou fresco, além do fermento natural. Então, lá fora tem a permissão de juntar um pouquinho dos dois, aqui, né, nós não temos uma legislação específica. Bom, então como é que é feito um levain ou o fermento natural, né? É feito da mistura de água e farinha, e aí essa mistura vai sendo alimentada durante 7 dias com farinha e água, até que comece esse microbioma ali comece a ter atividade e começa a fermentar e a produção ácido lática e de gases ali no seu fermento. Tem vários vídeos na internet ensinando como fazer o levain do zero. Eu não sou nenhuma expert no assunto, eu também estou aprendendo e o meu enfoque sempre são os benefícios nutricionais. Mas eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos, alguns grupos que eu participo para você poder aprender também a fazer o seu fermento natural, né? Cada vez que você vai usar o seu fermento natural, então o que você vai fazer? Você vai alimentar, você vai refrescar com mais água e farinha, ele vai retomar a atividade e você pode usar para fazer o seu pão. Uma coisa que você vai ver nesse assunto é que se fala muito da proporção, então de refrescagem. O que é isso? O que é proporção? É o quanto você vai ver sempre 3 números. Por exemplo, eu uso 1 para 1 para 1, ou 1 para 2 para 1, ou sei lá o que for, né? Então, o que significa essa proporção? Quanto de levain você usa para água,
que você usa para farinha. Então, por exemplo, eu tenho lá um pouco do meu fermento natural. Vamos imaginar 50 gramas. Aí eu vou usar 50 gramas ou 50 ml de água para 50 gramas de farinha. Misturo tudo, está refrescado o meu levain, espera a atividade fermentativa chegar no auge para poder usar para fazer o pão. Existem várias formas de fazer essa refrescagem, essa alimentação do levain, e dá uma olhada porque eu tenho aqui outro vídeo que fala sobre como eu faço o meu pão. Então, você fica comigo num processo de 24 horas fazendo comigo o meu pão, num vídeo de mais ou menos uns 50 minutos, né? E aí você consegue ter a ideia das minhas 24 horas, da minha receita e o jeito que eu faço o meu pão e a refrescagem do levain, todos os detalhes, passo a passo, tá? Outra coisa que você vai ouvir falar a esse respeito, que muita gente fala de descarte. O que é descarte, né? Joga uma partezinha fora para poder formar ali o novo fermento para ele ficando mais forte. Eu não faço descarte e fica super forte, dá super certo, eu acho meio desperdício, tá? Bom, então agora chegou a hora mais importante de eu te falar os 5 benefícios nutricionais do pão de fermentação natural. Número 1, o que a gente pode usar, né, de benefício aí do pão de fermentação natural? Primeiro, o pão, a fermentação natural é uma estratégia efetiva, segundo documento da SBAN, que é a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, é uma estratégia efetiva para atenuar a resposta glicêmica do pão, né? Então, o que é isso? O que é a resposta glicêmica? É o quanto a nossa glicemia, o que é glicemia? Açúcar, nível de açúcar no sangue. O quanto a nossa glicemia aumenta depois do consumo de um alimento. Então, o processo de fermentação natural e a longa fermentação é uma estratégia efetiva para reduzir a resposta glicêmica do pão. E com isso diminui também o quanto essa digestão desse pão e desse carboidrato vai requerer de insulina. Quem que é a insulina? É o hormônio que funciona como um mordomo que abre a porta da célula para o açúcar entrar. Então, eu tenho uma necessidade menor de insulina ao consumir um pão de fermentação natural, o pico glicêmico será menor e, portanto, os cuidados com a nossa glicemia e o risco para desenvolver diabetes do tipo 2 ou de descompensar para quem já tenha é menor. Então é uma ótima estratégia. E os estudos mostram que isso acontece no pão de fermentação natural, tanto se é usada só farinha branca, como também a farinha integral. Então é uma dica super bacana. Benefício número 2, é um alimento pré-biótico. O que é o pré-biótico? Pré-biótico, ele promove a vida das bactérias probióticas, bactérias saudáveis na nossa mucosa intestinal. E aí, as bactérias probióticas benéficas no nosso intestino têm várias ações legais, né? Diminuir as bactérias patogênicas que causam doenças lá no nosso intestino, a proteção do nosso sistema imunológico, proteção cardiovascular, na saúde mental, né? E depois eu vou trazer um vídeo para vocês só sobre saúde intestinal, tá bom? Terceiro benefício do pão de fermentação natural. É super legal para quem tem síndrome do intestino irritável ou outras doenças inflamatórias intestinais. Por quê?
Porque a fermentação natural e a longa fermentação, elas fermentam, né? Mudam a composição de alguns carboidratos fermentáveis que tem em alguns alimentos de consumo básico nosso no dia a dia e que para algumas pessoas pode provocar desconfortos gastrointestinais e piorar os sintomas para quem tem doenças inflamatórias intestinais. Então, o pão de fermentação natural é melhor tolerado pelas pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais. O quarto benefício, em resposta à acidificação da massa, os lactobacilos convertem o glutamato, que é um aminoácido que tem naturalmente na farinha, no grão de cereal, em GABA, ácido gama-aminobutírico. Você não precisa decorar esse nome, que é um neurotransmissor anti-hipertensivo. Então, por todos esses benefícios que eu tô te falando, o pão de fermentação natural pode sim ser considerado um pão funcional, né? E a fermentação natural, por final, quinto benefício, aumenta a biodisponibilidade de vários minerais, né? Então, como o cálcio, o ferro, o zinco, o magnésio. Então, é muito legal, tanto para uma melhor nutrição de uma maneira geral, como, por exemplo, para pacientes vegetarianos e veganos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gosta desse assunto, me dá um like aqui, um gostei e também aperta o sininho aí para você se inscrever no meu canal e ficar sempre juntinho comigo. Então, se você gosta de pão de fermentação natural e gosta de todos esses benefícios, fica comigo. Lembra que tem o vídeo aí, olha aqui, o link do vídeo para você acompanhar todo o meu processo de como eu faço o meu pão de fermentação natural, a minha receita e todo o passo a passo com todos os detalhes, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!